Você foi ex-aluna da escola, viu as transformações dela e as suas mudanças. Como era passar por esse portão há 52 anos atrás? Nossa, Isa, são tantas lembranças. Aqui onde a gente está, mais ou menos era uma quadra, não me lembro direito, né? A gente tinha um pouquinho mais para cima um campinho de futebol de terra, que a gente adorava. Nas aulas de educação física a gente dava uma fugidinha para lá. Eu fiz parte da segunda turma que se formou aqui no Augusto Breves depois da inauguração. Nossa escola foi fundada em 1974 e de lá para cá já se passaram cerca de 52 anos. Muita coisa mudou. A escola mudou, a sociedade mudou e as pessoas também. Naquela época o jeito de aprender era bem diferente do que a gente vive hoje. Bom dia, Cris. Eu sou a Isabela e eu tenho algumas perguntinhas para fazer para você, tudo bem? Por que é tão importante preservar as memórias em espaços como a escola? É importante a preservação das memórias nos espaços escolares porque a gente consegue perceber as mudanças dentro desses espaços e como cada indivíduo conseguiu se relacionar com esse território, com esse lugar e na relação dela com as pessoas. Como nós estamos já estudando sobre o trabalho, o ofício do historiador, a gente trouxe bastante coisa aqui para a nossa aula de hoje. Aí eu pergunto a vocês, o historiador, ele trabalha como o quê? Detetive. Ele vai buscando diversos restos do passado para conseguir explicar esse período. Mas a história é uma ciência só do passado? Não. A história é uma ciência do quê, então? Sobre o tempo. Dos homens? No tempo, é isso. Adriano, como trabalhar a memória com os estudantes pode contribuir para a formação crítica? Então, as memórias, elas sempre dizem respeito a determinados grupos, a determinados lugares. Então, quando a gente rememora fatos ou outras vivências que a gente tem em grupo, a gente consegue entender um pouco os nossos costumes. A gente constrói a nossa memória através das narrativas das pessoas mais velhas, a gente conhece as outras coisas que a gente, inclusive, não vivemos, né? Não vivemos por conta dessas narrativas, e a nossa memória ela vai se modificando ao longo do tempo. Então, existe, na verdade, um intercâmbio entre essas memórias, a coletiva e a individual. A memória vai muito além de um simples saudosismo. Ela é uma ferramenta potente de estudo, reflexão e construção de conhecimento. Ao resgatarmos lembranças, histórias e experiências, conseguimos compreender melhor o presente e dar novos sentidos ao passado. Na aula de história, esse processo ganha ainda mais força. Aquilo que parece apenas pessoal, como um objeto guardado, uma fotografia antiga ou uma lembrança de família, transforma-se em fonte de pesquisa. O objeto pessoal deixa de ser apenas íntimo e passa a ser analisado como um documento público, capaz de revelar hábitos, costumes, valores e contextos de uma determinada época. Pro, qual que é a importância de trabalhar com objetos pessoais de memória na matéria de história? Bom, a matéria de história ela tem que provar, na verdade, ela vem para provar que todos são sujeitos históricos. Então a gente reconstitui não somente a história dos militares, a história dos presidentes, mas a gente reconstitui a história de todas as pessoas, né? Todos nós fazemos história. Muitas vezes não como queremos, mas nós fazemos história. O que mais te surpreendeu nos objetos que seus pais guardaram? Uma foto da minha mãe, quando ela era criança, ela tinha, acho que em torno de 7, 8 anos, ela tirou como se ela estivesse se informando para começar a escola, sabe? Eu achei isso muito interessante, porque hoje em dia não tem nada parecido com isso. E qual das histórias que seus pais te contaram te surpreendeu mais, que você achou mais legal? Uma história que meu pai me contou, que ele tinha que andar em torno de 2, 3 quilômetros para chegar até a escola, junto com os outros 4 irmãos dele. Isso porque ele era mais novo. As aulas seguiam um formato mais tradicional, os professores explicando, os alunos copiando e prestando atenção. Hoje, olhando para essa trajetória, dá para perceber o quanto tudo evoluiu. A tecnologia chegou, as formas de ensinar mudaram e os estudantes passaram a ter mais voz. Com o avanço das tecnologias, novos recursos chegaram à sala de aula, ampliando as possibilidades de aprendizagem. Hoje, aprender vai além de copiar e memorizar, envolve também pensar, criar e participar. A Pro aqui, por exemplo, ela usou 16 horas de filmagem para transformar nesse livreto aqui. Qual foi o tipo de fonte, então, mais utilizada por ela? Oral. O professor utilizou de uma fonte oral. Temos outros tipos de fontes. Alguém pode falar os outros tipos de fonte? Davi? Visual, material e escrita.
A gente tem atualmente muitas formas de registrar e difundir a memória por meio do celular, por meio das mídias sociais. A gente tem um projeto chamado Histórias do Meu Bairro. A gente vai para as principais ruas aqui dos territórios de São Mateus, Cidade de Tiradentes, Guaianazes, e entrevista os moradores para entender como eles chegaram no bairro, como esse bairro era há 30, 40, 50, 60 anos atrás. E a difusão, né, ou seja, como esse vídeo se espalha por aí, é no formato digital. E cada vez mais pessoas têm acesso às memórias de outras pessoas do mesmo território, do mesmo lugar. A educação segue em movimento, acompanhando as mudanças da sociedade e se reinventando a cada geração. A escola é um organismo vivo, em constante transformação. Tudo o que acontece hoje carrega marcas do passado e aponta caminhos para o futuro. A educação em que vivemos agora é feita de camadas, de histórias, memórias e aprendizagens que vieram antes de nós. Cada geração deixa sua contribuição ajudando a construir uma escola mais diversa, mais aberta e mais conectada com o seu tempo. E é assim, entre mudanças e permanências, que a escola segue fazendo o que sempre fez de mais importante: formar pessoas e transformar vidas.